Não se esqueça. Vamos ler de verdade. Atos, capítulo 2, muito conhecida essa passagem, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que o Senhor seja conosco. Tome assento. Na terça-feira passada, nós falamos sobre a igreja cristã e o sério risco de morte. E nós pontuamos aqui algumas coisas. Deus falou conosco, Deus nos alertou. E o assunto agora desta noite será sobre as evidências de uma igreja cristã viva. As evidências de uma igreja cristã viva. Primeiro, o risco de morte. Agora, o que evidencia a igreja viva. Nós somos igreja viva. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Viu? E aquele que passa dessa vida para outra, ele passa em vida eterna para o Senhor, quando ele é do Senhor. E nós temos que entender, meus irmãos, que a igreja verdadeira, e nós vamos equilibrar todas as coisas aqui, se Deus quiser, a igreja verdadeira, ela anda na contramão do mundo. E é simplesinho aqui, não tem nada de peso, quando a gente fala sobre isso. Por quê? Porque aquele que serve a Deus foi porque se converteu. É simplesinho assim. Converteu como? Estava no mundo e agora está na fé, se converteu. Por isso que ele é chamado de santo. O dia que a pessoa realmente aceita Jesus de coração, ela se tornou santo. Por quê? Porque agora ela é separada para Deus. Tem pecados? Tem. Tem erros? Tem. Mas ela, seguindo o caminho da santidade, vai se purificando e se santificando ainda mais. O interessante é que ela agora se converteu e agora anda com Deus. A igreja verdadeira, ela se converteu. Ela ia numa direção e está totalmente oposta a essa direção agora. Por isso ela anda na contramão do mundo. Quando Jesus trouxe o evangelho, ele trouxe o evangelho dizendo: vocês estão errados e a maneira certa de viver está aqui. Esse é o manual de vida. A palavra de Deus é o manual de vida. Por isso, ninguém poderá dizer que é igreja se a Bíblia Sagrada não é a sua única regra de fé e prática. É a Bíblia. Aqui nós não pregamos, e lugar nenhum deveria pregar pelo menos, a igreja e os seus costumes, mas a Bíblia e as suas doutrinas. A Bíblia e os seus bons usos e costumes. Porque a Bíblia diz que Deus tem para nós bons usos e costumes. Na verdade, quando a doutrina bíblica enche os nossos corações, começam a surgir os bons usos e costumes. Porque a sua maneira de viver agora é doutrinada por Deus e pela palavra. E nós temos que entender isso. Quando, irmãos, a igreja começa a se envolver com o mundo, com as coisas do mundo, ela vai se perdendo. É por isso que a igreja de terça-feira que nós estudamos, elas morreram. As 7 igrejas de Apocalipse morreram. Naquele lugar tem menos de 1% de cristão agora.
E as 7 igrejas, igrejas perfeitas, tinha as igrejas erradas, mas tinha igrejas perfeitas. A igreja de Filadélfia, uma igreja perfeita, porém morreu, porque ela entrou no caminho por onde não deveria. Quando eu digo igreja, nós temos que pensar 2 coisas. Nós temos que pensar essa casa, este povo, e nós temos que pensar eu, individualmente. Às vezes a igreja não se perde, mas o indivíduo que estava na igreja se perde. Haverá um casamento, a igreja se casará com o noivo naquele dia. Isso é predestinação, a igreja está predestinada a casar com o noivo naquele dia. Agora, o indivíduo que quer que isso aconteça e quer estar predestinado, ele deve permanecer na igreja de Cristo. Porque o casamento não é com um indivíduo, o casamento é com a igreja. Ok? Então, se nós queremos conhecer como que uma igreja deve andar, o que caracteriza uma igreja perfeita, uma igreja do Senhor, porque para as pessoas aqui é difícil chamar a igreja de perfeita, mas para Deus, Ele tem que achar as nossas obras perfeitas. Então nós temos que entender isso. Então nós queremos aprender sobre o que é essa igreja, as evidências de uma igreja cristã viva, nós temos que olhar para a igreja primitiva. A igreja que o próprio Senhor, pelo Espírito, inaugurou. O Senhor Jesus ensinou as colunas da igreja durante 3 anos e meio. Preparou, formou, se aproximou de 3 mais especificamente, logo na frente vai converter um de tal maneira que ele vai doutrinar a igreja, que é Paulo, mas Pedro, Tiago e João estão ali sendo levantados, e de repente o Senhor é crucificado, é assunto aos céus, e agora ele prepara o dia da inauguração da igreja, que é em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ali a igreja do Senhor Jesus foi inaugurada. Quando o Espírito Santo é dado à igreja, aproximadamente 120 pessoas são cheias do Espírito Santo, ali começou a igreja. A primeira pregação, Pedro, ele começa a anunciar a palavra de maneira revelada e profunda, e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus Cristo, e estas quase 3.000 almas são batizadas nas águas, e tudo inserido agora como igreja. Esse povo, vamos supor que tenha 3.120, porque é aproximadamente 3.000, mas vamos supor 3.100 pessoas. 3.100 pessoas agora precisavam de ser doutrinadas, ensinadas, encaminhadas num novo caminho de fé, num novo caminho de prática. Então precisava de muita coisa para que isso funcionasse. E aí a gente tem que ver o lado espiritual, mas o lado da organização. Moisés, com a igreja do Antigo Testamento, teve que trazer tantas medidas, até Jetro foi um bom conselheiro, um excelente conselheiro para Moisés, para organizar a igreja. Deus ditou normas e formas para organizar a igreja, até o meio de acampar, onde ficava o tabernáculo, como que o povo deveria se comportar. Agora isso tinha que acontecer com a igreja cristã, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que entender então como que essa igreja funciona e quais são essas características da igreja verdadeiramente bíblica, verdadeiramente cristã. Você se interessa por isso? Umas coisas que nós temos que pontuar aqui. Nós, os cristãos, estamos unidos não só por nosso compromisso com Jesus Cristo, como também por nosso compromisso com a igreja de Jesus Cristo. É isso que muita gente não entende hoje. Tem muita gente destruindo as igrejas. Disse da igreja, mas levantou contra a igreja. Diz que todo mundo não presta, que toda igreja é igreja de corruptos, de enganadores, que isso é engano de homens. E as pessoas se dizem teólogas, tem outras que são loucas, mas eles se dizem sábios. Quando, irmãos,
nós tratamos o nome igreja, você tem que lembrar do que Jesus falou: edificarei a minha igreja. Igreja é o indivíduo, mas também é a associação de indivíduos. É um organismo, é um corpo de pessoas que deve andar juntos. Se exalta tanto essa igreja individual, a igreja do indivíduo, que se esquece da igreja corpo de Cristo. A igreja que tem regras específicas para ela funcionar. Como já dissemos aqui, muitas vezes, a regra dos vos. Lembra da regra dos vos? Amai vos uns aos outros. Perdoai. É um para o outro, é mutualidade. Então, por que essas regras? Porque nós temos que andar juntos. Nós temos que funcionar juntos. Então, precisamos ter a mesma perspectiva da igreja que Jesus tinha. E redescobrir a visão de uma igreja viva, renovada pelo Espírito Santo, tal como foi a igreja primitiva. Aquele é o modelo de igreja. Agora nós encontramos até pessoas para criticar a igreja primitiva. Mas até o final que nós vamos entender coisas boas. O propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar seu isolamento. Deus nunca pensou em salvar alguém e colocar ele num quarto. O Pedro gostou da experiência e disse: vamos fazer 3 tendas aqui, um para o senhor, para o Moisés, para o Elias, e nós vamos ficar aqui para nós, o senhor não precisa nem me preocupar. Não, Pedro, a obra está lá embaixo. Nós viemos aqui para nos encher e ter revelação, para descer lá embaixo e ajudar quem precisa e anunciar a salvação. Deus não quer isolar ninguém. Deus não tem aquele negócio do monastério, de alguém. Irmãos, quiseram ir para os monastérios, colocaram lá no meio do mato, para eles saírem da sociedade corrupta. Aí o que aconteceu? Os maiores pecados dentro do monastério. O que muda a pessoa não é sair fora do meio das convivências, ou se esvair do mundo, não. O que muda a igreja é ter Deus de verdade, andar por onde anda, sendo luz no meio das trevas. Então, o propósito de Deus, Deus se propôs edificar a igreja, uma comunidade nova e redimida, planejou-a na eternidade passada, está levando-a a cabo no processo histórico do presente e será aperfeiçoada na eternidade que virá. Deus está preparando um povo seu. Povo seu, não é indivíduo seu. Nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de povo. Amém? A igreja, ela está no centro da salvação. Quem aqui foi salvo? Não, só quem tem certeza mesmo foi salvo. Onde? Não é quem te salvou, não. Onde você foi salvo? Fecha as igrejas. Vocês estão entendendo que eu estou combatendo esses desviados que estão trabalhando contra a igreja, não é? Aí fecha as igrejas, você vai ser salvo aonde? Na praça. Aí você é salvo na praça e vai para onde? A praça é um braço da igreja. Os movimentos, as visitas, tudo que se faz fora das 4 paredes, são braços para atraírem pessoas para a igreja e aqui discipular, ensinando todas as palavras que Jesus ensinou para nós. Claro que tem igrejas que não são igrejas e estão misturadas, fazendo um punhado de coisa, menos formar discípulos. Mas nós queremos ser a igreja bíblica e tem muita gente séria por aí querendo ser igreja bíblica. Então não entre na igreja para brigar com liderança. Entre na igreja para ser ovelha. E pronto, o caminho é esse. Cristo morreu não só para nos redimir de toda iniquidade, mas também
para nos reunir e purificar para si mesmo um povo entusiasmado pelas boas obras. Nós temos que ter entusiasmo em praticar o bem, em fazer o que é certo, em que as pessoas olhem para nós e vejam que há diferença quando a gente serve a Deus. Isso é manifesto de diversas formas, inclusive na linguagem, inclusive naquilo que você faz como reação, na forma de vestir, na forma de você se conduzir com as coisas da vida. Revela Jesus em nós. Deixe as pessoas verem Jesus na sua vida, e Jesus deixará você ver a glória dele na sua vida. Olha o que diz Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo, falando de Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Nós somos povo de Deus, e o povo de Deus se reúne na casa de Deus para ser povo de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Na eternidade, Deus nos reunirá aos redimidos por Cristo como um só povo, do qual o apóstolo João teve uma antecipação, uma visão extraordinária. Aleluia. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 7, 9 e 10. Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Tudo, se você observar, quando fala igreja, povo, você vai ver que Deus sempre está sendo exaltado pelo povo que está reunido. O povo que está unido. Sabedor dessas coisas, irmãos, eu fico indignado o dia que a igreja, as pessoas estão parecendo que perdeu tudo na vida, mesmo tendo Jesus. Eu quero te lembrar que Jó, ele praticamente tinha perdido tudo, né? Praticamente, porque não foi tudo, mas ele ajoelhou, raspou a cabeça, a barba, vestiu de pano de saco e adorou a Deus. Não entra para a igreja para ficar com cara de morto, não. Entra na igreja para adorar. Você é privilegiado por estar na casa de Deus. Então surge uma pergunta: como é uma igreja viva? É natural que, para responder essa pergunta, voltemos ao relato do Pentecostes. É esse que nós lemos, e o capítulo 2 principalmente todo. É bom que sejamos realistas na leitura. Costumamos ver a igreja primitiva como uma atitude idealista, romântica. Maravilhamo-nos com seu ímpeto evangelístico, seu impacto transformador no mundo. Falamos dela com admiração, como se não tivesse defeito. Esquecemos-nos das heresias, das hipocrisias, das rivalidades e imoralidades que perturbavam a igreja primitiva tanto quanto perturba a igreja de hoje. Contudo, existe algo evidente: essa igreja primitiva em Jerusalém foi profundamente renovada pelo Espírito Santo. É claro, é evidente que quando nós queremos servir a Deus como Ele merece ser servido, é claro e evidente que quando nós queremos servir a Deus conforme a palavra de Deus, haverá levantes de Satanás no meio do povo, haverá fofoqueiros no meio do povo, haverá hereges no meio do povo, haverá apóstatas no meio do povo, infiltrando sorrateiramente, querendo levar a igreja a negar o senhorio de Cristo.
mas haverá o Espírito de Deus ungindo cada pessoa sincera, cada pessoa honesta, cada pessoa que de fato quer Deus e quer glorificar Deus na sua vida, não será enganado. 1 de João 2,20, a unção do santo está sobre vós e sabeis tudo. Versículo 27, a unção do santo que está sobre vós, que não é mentira, que é verdadeira, vos ensinará todas as coisas. Aleluia. Quando você quer Deus de verdade, você não é enganado por ninguém. Seu coração fecha quando vem a mentira, seu coração fecha quando vem uma coisa até que com roupagem bonita, mas não é de Deus. Seu coração não aceita, porque o seu Jesus faria diferente, porque o caráter do seu Jesus é evidente na mente de quem já nasceu de novo. Então, a igreja primitiva era perfeita? Era. A igreja dos nascidos de novo. Eu não achei suas obras perfeitas. Ou seja, estou procurando obras perfeitas. Quando a igreja ela é de Deus, ela é perfeita. Por quê? Porque se pecar, ela confessa e deixa. Se errar, ela levanta e continua adorando Jesus. Essa é a igreja perfeita. Agora, a igreja falsa no meio da igreja é a igreja daqueles que dizem que nunca tem condição de servir a Deus. É a igreja que começa a inventar história. E, queridos, há uma diferença grande demais quando nós estamos com a graça de Deus nascidos de novo. A nossa fome é outra fome. Satanás ofereceu para Jesus pão, ele disse: eu quero palavra. O canal chutai, quem tem o Espírito Santo entenda. Quem tem Deus e quer Deus entenda. Nosso estômago está bem longe dos nossos desejos. Nosso desejo está na alma. Ter Deus, ter aliança com Deus, ouvir Deus, ser de Deus, fazer o que é para a glória de Deus. Há uma diferença quando a gente é nascido de novo. Nada nos abala quando a gente é nascido de novo, porque é praticante da palavra. Eu tenho certeza que tem muita gente que está fiel na igreja tem tempo, e eles sabem o quanto de apostasia que já tentaram trazer para eles, o tanto de fofoca, o tanto de gente que tem a língua que anda arrastando no chão, tanto que conversa, mas ninguém conseguiu dissuadi-lo da fé, porque tem graça na vida, porque tem um Espírito Santo na vida, porque sabe que tem que caminhar e ir até o fim. Aquele que for fiel até a morte vai receber a coroa da vida. O meu propósito é ser fiel até... Qual que é o seu propósito? Por causa da coroa da vida? Não. Por causa daquele que vai me dar a coroa. Amém? Nós tivemos um pessoal que aceitou Jesus aqui no domingo. Tem alguém aqui das pessoas que reconciliaram ou aceitaram Jesus aqui no domingo? Tem alguém? Tem ali nosso querido irmão. Vamos recebê-lo. Fica sobre os pés, meu irmão. Que bom que você veio também hoje. Queremos te receber para a família Formosa, mas muito mais para o Senhor Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Receba o meu abraço, o abraço da igreja. Que diremos ao nosso querido irmão que vem para a família Formosa? Glória a Deus. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe sempre. Então, meus irmãos, não tem como a gente ignorar que nós somos pessoas errantes. Assim como não tem como ignorar que os errantes que têm Deus se consertam e continuam caminhando para Jesus. Uma coisa boa de se observar é que a igreja ruim do Novo Testamento, Deus não mandou fechar. Jesus não manda fechar, Ele manda tratar as pessoas, curar a igreja, porque a igreja não fecha, a igreja continua.
Deus manda fazer isso. As igrejas de Apocalipse fecharam porque desviaram, mas Deus mandou cada uma delas reparar onde estavam errando. Toda vez que Deus mandar você reparar onde você está errando, faça isso por amor, com prazer. Porque quando Deus diz isso, Ele não está dizendo para te maltratar, não. Ele está dizendo para te resguardar, te proteger, para te levantar, te fortalecer. Não saia brigando com o pregador. Quem contou isso para o pregador? Irmãos, quem contou ou o que o Espírito Santo falou comigo e me atingiu? Porque se eu estiver errado e alguém anuncia, é como num comércio. Nós temos pessoas que trabalham com comércio aqui, certo? Vamos lá que o Edmundo Mendes do Prado, ele descobre, ele está lá na empresa dele querendo descobrir coisas que vão ajudá-lo a crescer. Aí eu chego lá, né, e falo assim: Edmundo, isso aqui está errado, porque você está perdendo dinheiro nisso aqui, porque não sei o quê, se você fizer isso, você ganha dinheiro e tal, e aquilo ali você tem que tirar, não sei o quê, e aí tal, e isso tudo cura a loja dele. Aí ele fica bravo comigo: sai daqui, o que você vai fazer aqui? Sai daqui. É assim? Ou ele vai, meu Deus, que coisa boa, daqui para frente eu vou dobrar os lucros. Fica ou não fica feliz, Edmundo? Vou lá. Aí ele fica feliz, não fica? Mesmo assim é na vida da fé. Quando alguém conta os seus defeitos, seus erros, suas falhas, é a causa do fracasso da sua vida. Fica feliz, porque a partir daí você pode colocar tudo em ordem e ter lucro com a caminhada da sua vida. Por isso, campanha do conserto, viu? Campanha do conserto. Amém. Qual era a evidência da presença e do poder do Espírito Santo naquela igreja? Se a gente responder essa, poderemos responder a outra. Qual é a evidência da presença do Espírito Santo na igreja de hoje? A mesma evidência que era para aquele tempo, é para hoje. Aí ficam algumas perguntas no ar, irmãos. Quantos estão gostando do estudo? Ficam algumas perguntas no ar. O que evidencia a presença de Deus no nosso meio é a alegria? É ter dinheiro para tudo? É não sentir falta de nada? Porque tudo isso a Laodiceia tinha e Jesus não estava lá. Estamos ricos e abastados e não temos falta de nada. E Jesus fala: tu és cega, nu e miserável. O que evidencia uma igreja verdadeiramente de Deus? A música. Tenho certeza que na carta, que na igreja de Laodiceia não faltava. Ainda mais naquele tempo. O que evidencia? Israel tinha momento que Deus mandava eles parar com música, parar com festa. E olha que Deus é que tinha ordenado as festas. Nós temos mania de ver se Deus está ou não no nosso meio, irmãos, pelas coisas que a gente vê com os olhos. Nossa, aquela igreja é ungida porque o grupo de louvor é bom demais. Aquela igreja é ungida porque parece que todo mundo ali está feliz. Não, a igreja verdadeira, ela não é conhecida por aí. Porque, para começar, a igreja primitiva, ela muitas vezes reunia em subterrâneos, cavernas, escondida. Mas ela era cheia do Espírito Santo. Não é primeiro o que os olhos veem, primeiro é o que está aqui, É o que está aqui. É quem eu sou dentro de mim, unido com o que as pessoas também são dentro delas. Aqui dentro eu tenho que ser gente de Deus. Aqui dentro, sabe aquela pessoa que... Tem umas pessoas que falam assim: pastor, olha por mim que eu vou viajar. Jesus tem misericórdia. A maioria de certas pessoas de como eu estou falando, volta dizendo: bebi, fiquei. Ai pastor, quando eu vi eu caí, prostituí.
Ai, pastor, quando eu não sei o quê. Mas pelo amor de Deus, você só é forte quando está na igreja. Tem que nascer de novo, irmãos. Tem que nascer de novo. Você tem que ser de Deus, é lá fora. Deus está olhando para nós toda hora, irmãos. Ele conhece a intenção. Sabe qual que é o grande problema das pessoas que são ainda meio termo? É que Deus, ele julga a intenção. Se alguém olhar com a mulher com a intenção de adultério, eu digo que já. Porque Deus não julga nós pelo que fazem as mãos. Ele julga nós pelo que o coração manda fazer. Então, se olhar com intenção de cobiça, já pecou. Porque o coração intencionou o mal. Seja puro. Seja limpo. Você que é casado, você já não tem uma mulher? Por que eu tenho que olhar para outra? Tem pessoas que se traem. Já tem a mulher e fica procurando o que não deve procurar. Fica olhando para onde não deve olhar. Você já tem sua esposa, meu irmão. Se respeite. Você já tem o seu esposo. Fica comparando seu esposo com outro, não. O seu é esse. Ajuda ele. É uma coisa tão esquisita, meus irmãos. Deus julga a intenção. Nunca traiu meu esposo. Será que nunca traiu mesmo? Como é que está a relação com os sites? Nunca traí minha esposa. E como é que está a relação com olhar para onde não deve olhar? Porque isso é traição. Nós devemos amar ao ponto de respeitar. E respeitar ao ponto de amar. Deus julga a intenção. Isso não faz você ficar com temor, não, porque me faz ficar com temor. Isaías ainda fala para os jovens, para não tentar olhar, se imaginar ou tocar, dependendo do hebraico ali, na mulher do próximo. Como assim o jovem com o jovem fica olhando para isso? É porque se não vai ser sua esposa, será de alguém. E você vai namorar com a esposa de alguém? Está entendendo ou não? Olha aqui, a Trifena não vai ser esposa do Trifoso. Entende? Aí eles namoram. E a Trifena depois casa com Lipordino. Que nessa hora é difícil falar nome, porque senão vai que encaixa um, né? E aí ela casa com Lipordino. Aí sabe o que o Trifoso fala para o Lipordino? Conheço a sua esposa. Entende ou não? Então por isso, jovens, vocês não têm que fazer teste com ninguém. Ore a Deus. E deixa Deus lhes dirigir para que você case com a sua esposa, para que você case com o seu esposo. É puro assim, puro assim. Então, irmãos, o que evidencia então para a gente entrar nessa igreja cristã viva, autêntica, verdadeira? As coisas de Deus, irmãos, elas não complicam, elas simplificam. Você vê Jesus, quando Jesus falava aquelas parábolas difíceis, é porque não era para dar entendimento mesmo. Mas quando ele falava para ensinar, ele usava as coisas mais puras e simples. Eis que um semeador saiu a semear. Sabe onde ele estava falando isso? Num lugar de cultura. Todo mundo estava vendo a cena. Os estudiosos creem que nesse momento tinha gente semeando. E ele falando... O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Todo mundo vendo. Audiovisual. Porque ele queria que todos entendessem. Então a Bíblia Sagrada não é falar coisas
espetaculares para você ficar admirado, mas não saber o que aconteceu. Não, é simplificar. Para que você entenda e que só não viva se escolher não viver. Porque entender, quem entende e recebe a palavra já recebe fé o bastante para isso. Então, essa igreja, ela era quem era por causa destas coisinhas que lemos aqui. 42, e perseveravam. Fica com Atos dos Apóstolos 2 aberto aí. E perseveravam na doutrina. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra no grego é didaquê, que é um conjunto de normas dadas pelos apóstolos, reveladas por Jesus Cristo. Tudo que os apóstolos instruíam essa igreja verdadeira, porque tinha aqueles que misturavam, e nós já falamos sobre isso, eles recebiam e colocavam em prática. Vocês já viram testemunho de pessoas que chegaram para a igreja, como diz um bom baiano, lascado, sem esperança, sem nada, e foi ouvindo as palavras, foi colocando em prática, e em poucos dias Deus mudou a história da pessoa? Né, Giliade? Mas como assim? Porque ouve, recebe, coloca em prática. Esse é o segredo da fé cristã, meu irmão. Pessoas que entram amarguradas, pensando em suicídio, pensando em morte, vão ouvindo a mensagem: nossa, Deus falou comigo. Meu Deus, como o Senhor me atingiu? Meu Deus, eu saí quebrado de tanto apanhar, mas mudei de vida. Deus me abençoou, Deus me transformou. É isso para você entender. Essa primeira característica é surpreendente e não muitas congregações a teriam em conta hoje. A igreja viva é uma igreja que está aprendendo, uma comunidade que estuda. Sabe o que está acontecendo na igreja do século 21? Ela sai depois de um estudo e esquece a partir da porta. Mas sabe o que acontece com a igreja dedicada, apostólica, que quer saber da doutrina? Ela anota nos cultos de estudo. Quando chega em casa, ela faz o que ela faz na faculdade, na escola. O que aconselham os estudiosos a respeito de você memorizar, de você guardar o que aprendeu na sala de aula? Apesar de ter uns professores hoje que não fazem nada. Os nossos aqui tudo fazem. Viu, irmã Leslie? Mas tem uns professores que não estudam, não. Já vai lá e pai, não, quer dizer, não dá aula. Mas o certo é o quê? Chega em casa e revisa. Reveja. Passa limpo. Dá uma meia hora, 40 minutos aí de relida naquilo que você ouviu. Ó, fixa. É assim, psicopedagogar. Então, irmãos, a igreja que ama a doutrina, ela ouve anotando. Ela ouve pesquisando. Porque é a igreja que estuda. Você não gostou dessa parte, não? Você não gostou. Por que sua carinha ficou meio assim, ó? Aquela mensagem que Deus nos deu, irmãos, essa igreja aqui, entre outras também, é privilegiada. Você pode entrar no Facebook e ouvir de novo. Pode entrar no YouTube e ouvir de novo. Eu passei a mensagem para uma pessoa, ela disse: nossa, mas falou demais comigo, passei para meus amigos, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E às vezes nós estamos no banco sentado, e a canetinha está longe. Fica bravo, não. A primeira coisa que Lucas disse aqui, sobre esta igreja renovada pelo Espírito, é que ela perseverava na doutrina. A primeira coisa que ele fala é de normas.
A igreja fanática, ela diz que serve a Deus. A igreja fiel, ela anda conforme aprendeu que devia andar. Entendeu a diferença ou não? Poderíamos dizer que no dia de Pentecostes o Espírito Santo abriu uma escada para a igreja. Os mestres da escola eram apóstolos, a quem Jesus tinha escolhido e treinado. E haviam 3.000 estudantes, na verdade 3.100 por aí. Ou seja, pessoas do jardim de infância, recém-nascidos, precisava de leite, precisava de papinha. Mas o Pedro não foi mole não. Chegaram para o Pedro e falaram: o que a gente faz? Falou: arrependei-vos. Não adianta ingressar numa igreja sem a palavra arrependimento. E nós já falamos sobre isso aqui no domingo. O arrependimento é a iniciação. O arrependimento é a porta que abre. O arrependimento é o início da mudança da sua história. A pessoa que diz: não, eu não arrependo de nada da minha vida, não sabe o que está falando, a besteira que está falando. Porque não tem uma pessoa que viveu, que não tenha feito coisas erradas, prejudicado pessoas e prejudicado a si mesmo, e destas pelo menos deveria se arrepender. Os mestres da escola eram os apóstolos então, e esse jardim da infância está ali, recém-nascidos para a fé, convertidos, porém cheios do Espírito Santo já. É por isso que essa igreja vai funcionar. Porque apesar de não ter tudo que precisavam ter, tinham o principal que tinham que ter: cheios do Espírito Santo. E aí, acontece que esse povo que se converteu, eles tinham fome da verdade, fome da palavra, fome dos conselhos. Quem está com fome, come o que lhe dá. O problema é as pessoas não terem fome mais. Vai falar sobre Atos. Eu já ouvi falar sobre isso. Não converse agora não, preste atenção. Preste atenção. Eu já ouvi falar sobre isso. Irmãos, todo dia a palavra se renova. Você já sentiu seu coração se aquecer aí com essa palavra? Já sentiu? Isso é renovo. Isso é cura. Isso é mudança que Deus está provocando aí dentro de você. A plenitude do Espírito Santo é incompatível com o anti-intelectualismo. Porque o Espírito Santo é inteligentíssimo. O Espírito Santo sabe tudo. É por isso que uma das coisas que Deus faz conosco quando nos enche é dar sabedoria. Jesus nos dá sabedoria. Jesus nos dá inteligência espiritual, entendimento, conhecimento. É por isso que você vê um leigo falando de coisas que só cientistas entendem. Mas ele está falando, ele está entendendo. Ele explica coisas para cientistas. Eu lembro aqui do pastor Zé Marques, que é um estudioso de primeira, andando com o pastor Cícero Santana, que humilde, analfabeto, mas cheio do Espírito Santo. Aí o pastor Cícero abre a boca e vai conversar com ele. Meu Deus, quem disse isso foi Martinho Lutero. Meu Deus, quem disse isso foi o C.S. Lewis. Não, meu Deus, foi o Jonathan Edwards que disse isso. Quem falou isso para o senhor? Foi o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade e de verdade. Jesus falou isso e deixou bem claro. Aqueles crentes primitivos não pensavam que bastava para eles a presença do Espírito Santo em seu interior para conhecer a verdade. Não deram por certo que, por haver recebido a plenitude do Espírito Santo, este era o mestre que precisavam e que poderiam prescindir dos mestres humanos. Não foi assim na igreja primitiva. Os novos crentes sabiam que Jesus havia nomeado os apóstolos para que fossem mestres da igreja e procuravam aprender todo o possível e perseveravam naquilo que era ensinado na doutrina. Entende ou não? Jesus falou: ide anunciar meu evangelho a toda criatura.
Ensine eles a guardar todas as palavras. Precisa ter mestres, precisa ter discipuladores, precisa ter pessoas para ensinar as palavras do Senhor Jesus, as palavras de vida eterna, as palavras que mudam a nossa vida, e nós precisamos ouvir, guardar e praticar. Davi falou algo muito especial, entre outros, né? Salmo 119, ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração. O que significa para a igreja de hoje essa questão do ensinamento apostólico? O que significa para nós perseverar na doutrina dos apóstolos, ser fiel em conservar seus ensinamentos? Porque já não existe mais apóstolos, é certo. Quando você vê pessoas se nomeando apóstolos, irmãos, é um atrevimento teológico, mas tudo bem que alguém queira colocar o nome de apóstolo. Hoje nós temos o dom de apóstolo. São pessoas que abrem igrejas e estabelecem, né? A palavra apóstolos no grego quer dizer enviado. E o apóstolo, para ser apóstolo credenciado, para mudar palavra, para trazer palavra, é o apóstolo que tinha andado com Jesus ou visto Jesus, o caso de Paulo, o abortivo. Os demais não tentam. Outro dia eu ouvi no rádio um camarada que se diz apóstolo, dizendo: aqui eu discordo de Pedro, de apóstolo para apóstolo. E o cara é famoso, tem muitos discípulos. Como é que pode se atrever ou ter coragem de falar isso? De apóstolo para apóstolo, aqui Pedro estava errado. Campeão, hein? E sabe o que é pior? Pessoas acreditando. Isso é o pior. Então, hoje pode haver ministérios que se dizem apostólicos, mas não apóstolos. Então, o que nós fazemos hoje? Deus levanta pessoas para ensinar o que os apóstolos ensinam. Pronto, simplesinho. Não para inventar histórias, mas para trazer o que já está trazido pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma coisa que a gente tem que entender: a Bíblia diz que o pai tem que ensinar os filhos no caminho, não é? Que deve andar, sim ou não? Então, todos nós somos mestres de alguma forma. Você está lá na sua casa, ensina os filhos, ensina a esposa, por sua vez, com reverência, ensina o esposo. Por que com reverência? Reverência é um respeito, porque o esposo é o cabeça da casa. Sabe por que tem família que hoje não vive bem? Porque o desrespeito é grande demais. Tem que ter respeito. Assim como o cabeça, que é o marido, deve respeitar a esposa como serva de Cristo e deve amá-la como Cristo amou a igreja. Se nós vivêssemos o evangelho do Senhor como Ele nos ensina, nós teríamos a paz que ainda não experimentamos. E diga para... Não, você não pode falar que você está perto aí. Eu que vou dizer. Cuidado que o seu sogro sempre está perto. Sabia disso? Quem que é o pai da Vilcelene? É Jesus, e ele está pertinho. Quem que é meu pai? Jesus, e ele está pertinho. Um ao outro tem que respeitar. Entendeu ou não? Tem que ter legenda assim, não tem não, né? Precisa não, pastor, dá tudo certinho aqui. Então cada um ensina, e você vem para a igreja, e o pastor deve trazer o ensino para a sua vida, para que você seja uma igreja viva. Ninguém pode dizer que a igreja viva se a palavra não lhe dirigir. Ninguém pode dizer que está cheio do Espírito Santo se a palavra de Deus não é sua única regra de fé e prática. Eu estou pregando para pessoas que devem entender que a religião não salva, mas os salvos têm uma religião séria e a palavra é que dirige a sua vida. Então o que ele diz? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pergunte para o seu vizinho aí,
se ele persevera na doutrina dos apóstolos? Sabe que uma das maiores ignorâncias de um cristão falar para o outro? Na Bíblia diz que a gente não deve mentir, mas quem não mente, né, gente? Que é isso, gente? Ó, a Bíblia fala isso, mas eu não vou nem tentar, porque isso aí eu não dou conta, não. E eu acho que ninguém dá conta. Irmão, ninguém consegue sem o Espírito Santo e sem uma vida de andar com Deus. Mas se você andar com Deus, a graça do Senhor te ajuda. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu quero que você seja o que um crente tem que ser, sincero. Não conversa não, minhas filhinhas. Presta atenção. Eu quero que você seja um crente sincero. Quantos assumiram um compromisso com Deus e depois disso conseguiu deixar coisas que aparentemente para você não conseguiria e Deus tirou da sua vida? Levanta a mãozinha, por favor. A prova é essa, está na Bíblia e está na prática. Quando a gente luta, quando a gente ora, Deus tira. O problema é que às vezes a gente não luta para isso. A gente não luta. A gente tem que ter coragem, irmão. Nós temos que voltar a ter coragem para muitas coisas. E eu te aconselho a ter coragem para as mudanças, em nome de Jesus. Aproveite o final do ano, faça desafios para você mesmo. E aí continua dizendo, na doutrina dos apóstolos e Aqui nós vemos o segundo segredo de uma igreja viva. Comunhão e ajuda mútua. Tem que ter comunhão. Se não tiver comunhão, você não consegue sobreviver na fé. Observe você que está aqui nessa noite e começou a se afastar dos grupos. Observe e seja honesto com você. Observe você que começou a falar mal e achar os defeitos demais nos outros e parou com muita coisa. Observe se você não está mais fraco. Agora olha para mim, você que mesmo assim sabe respeitar as pessoas, respeita até os defeitos dos outros, não se contamina, mas continua em comunhão, indo junto com a pessoa, estando junto com a igreja, estando junto com o departamento. Veja o quanto você cresceu. Os tolos estão morrendo. E eu vou falar essa palavra, eu acho ela muito feia, mas ela cabe bem pela sua etimologia. Os idiotas estão morrendo. Os que têm comunhão estão se fortalecendo. Deus olhou do céu e viu um povo tão cheio de comunhão, de união, que falou assim, eu vou ter que descer do céu e impedir, porque eles querem construir uma torre que chega até o céu, e eles vão conseguir. Por quê? Porque eles estavam fortalecidos na comunhão. E imagine se você se fortalecer na comunhão da fé. Vou falar de novo, você não entendeu, é por isso que você não deu glória, porque senão você teria que ter dado. Aí. Imagina se você estiver em comunhão com a igreja, comunhão da fé, comunhão no departamento, parar de colocar defeito nos outros e ajudar um ao outro para caminhar na carreira da fé. A igreja é curada nisso. A segunda marca de uma igreja viva que descobrimos na leitura de Atos é o amor e o cuidado mútuo entre os crentes. Se a primeira marca é o estudo, a segunda é a comunhão. A palavra comunhão que utilizam algumas versões bíblicas é koinonia. Descreve aquilo que temos em comum, o que compartilhamos como crentes em Cristo. Isto se refere a duas verdades complementares. Em primeiro lugar, compartilhe a graça de Deus. O apóstolo João começa a sua primeira carta com estas palavras: nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com Jesus Cristo. Com o Filho e com o Espírito Santo. A nossa comunhão, primeiro com Deus e aí com os irmãos.
Escute aqui uma coisa: levar as cargas uns dos outros trata de comunhão. Não estou falando de pessoas exploradoras. A Bíblia diz que os exploradores você não deve nem sentar para comer com ele. É sério isso. E ainda manda o explorador trabalhar. Se ele não trabalhar, não dê nada para ele. Deus não aprova os exploradores. Mas aqueles que estão juntos, trabalhando, um bem comum, devem andar juntos e um ao outro ajudar. A palavra de Deus é sempre cheia de equilíbrio. A comunhão que nós temos, irmãos, ela é autêntica e ela é trinitária. É com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos lá. Tem alguém aqui que tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo aí na vida? E como que você não tem como ter comunhão com o irmão que também tem o Espírito Santo? Se você tem comunhão com o Espírito Santo. Pega ou não pega? Você tem ou não tem o Espírito Santo? E o Espírito Santo não te leva a ter comunhão com os outros? O Espírito Santo te convence de perdoar, de amar, de pedir perdão. O Espírito Santo não te convence de ajudar o outro filho de Deus? E como que não tem comunhão? Se não tem, a igreja não é viva. Está gostando ou está piorando? Esse é o primeiro aspecto da koinonia. O segundo aspecto, temos em comum o que damos. Este é o aspecto que Lucas dá ênfase. Em suas cartas, Paulo usa esta mesma palavra koinonia para referir-se a uma oferta que estavam dando às igrejas. O objetivo koinonônico significa generoso. Quando a gente tem comunhão, a gente tem generosidade, não escapa. Você fala assim, eu irmão, estou passando um aí, mas ora por mim. Aí você vai querer arrumar alguém para ajudar aquela pessoa, ou você vai querer se unir com pessoas para ajudar a outra pessoa. Sim ou não? Comunhão. Aí a pessoa, outra coisa que acontece muito nas igrejas, irmãos, a pessoa tem que ter muita sabedoria para falar, irmãos. A pessoa faz um chá de casa nova, certo? Podia falar das grávidas aqui não, que tem muita grávida aqui. E parece que está vindo outra grávida aí. Sangue de Jesus tem poder, garante vitória. É uma, só uma. Aí faz um chá de casa nova. A pessoa não tem comunhão com a igreja. Reunião dos departamentos, a pessoa não vai. Reunião de oração não aparece. Aí faz um chá de casa nova e quer que a igreja venha. Não vai, irmão, não vai. Vai por mim, que eu sou pastor há alguns anos. Só se Deus quiser fazer milagre e grande. Porque você não está em comunhão com o povo. Agora faz uma pessoa carismática, que está no meio de todo mundo, faz uma reunião ali. A comunhão é dar, é generosa. Aí aquela pessoa que falta falou, não teve como eu ir, mas está aqui, me ajuda. Porque é a vida. E ninguém tem que achar ruim isso não. Melhora a sua comunhão, mas não por interesse, por prazer. Porque Jesus julga a intenção. Tem que ser verdadeiro. Oh yes? Understand me? Yes, né? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre para nós o sentido da palavra comum, união. Eles tinham tudo em comum. 44 e 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um
havia de mistério. Aí vem aqui os exagerados para um lado e os exagerados para o outro, né? Aí diz assim, pastor, mas lá em Atos dos Apóstolos, o povo vendia tudo o que tinha, e a igreja de hoje não quer vender o que tem. Você acha que o povo vendia tudo o que tinha mesmo? Ou aqui estava falando dos que venderam? Porque o texto diz que eles reuniam de casa em casa. Eles tinham casa, tinha gente que não vendeu não. Uns venderam, outros não. Outra prova, Ananias e Safira chegaram para Pedro e disseram, nós vendemos, está tudo aqui. É verdade o que você está falando? Outra coisa que Deus julga a intenção. Irmão, não chega no pastor, não chega na pastora, não chega no irmão, na irmã, para falar mentira não, o Espírito Santo está ali. Pedro falou assim, porque você mentiu para o Deus que você serve, para o Espírito, e não para mim, você vai morrer. Imagina se Deus fizer isso hoje, vai ser uma tombação de gente, que eu nunca vi tempo para mentiroso igual hoje. Não fui porque não deu, não deu, mas no outro dia deu para trabalhar. Aí é o seguinte, o Pedro falou assim, por que vocês não ficaram com o dinheiro? Ninguém está exigindo nada, a prova que ninguém exigiu está ali, vai. Por que vocês não fizeram o que vocês quiseram? Vocês vieram mentir, esse é o problema. Então, aqui tinha pessoas que tinham propriedades. José de Arimateia tinha um terreno que tinha o túmulo de Jesus. Então nem todos vendiam, mas os que vendiam distribuía tudo com os que estavam ali e tinha tudo em comum. O que é que Deus nos ensina com isso? Que nós temos que ter equilíbrio e temos que obedecer à voz dele, aquilo que nos dirige. O jovem rico, Jesus mandou vender tudo, sim ou não? Foi embora triste e não vendeu. O João tinha muito dinheiro e Jesus não mandou. O problema é o que está aqui dentro de errado e a gente tem que tirar. Porque a essência de ser igreja não está nas mãos, está na essência do ser. Entenderam, sim ou não? Quando passamos para o versículo 46, lemos que os crentes se reuniam em suas casas. Quer dizer, continuavam tendo casa e propriedades pessoais. Pelo visto, não haviam vendido todas as casas, seus móveis e suas propriedades. Contudo, alguns tinham casas e os crentes então estavam ali. O primeiro fruto do Espírito Santo que nós entendemos aqui está em evidência, que é o amor. Está dividindo, está ajudando, está tendo comunhão. Então, quando a gente percebe que alguém precisa, nós devemos nos unir para aquela pessoa e socorrê-la. Agora, a igreja não é uma associação de ajuda. A igreja é o corpo de Cristo pregando o evangelho para a salvação. Isso são resultados da caminhada com Deus. Muitas pessoas, e eu também tenho várias experiências nisso, se aproximam da igreja para serem ajudadas e não para fazerem parte. E quando você vai ajudando, o dia que você para de ajudar, ele sai xingando e falando mal da igreja. A gente tem que saber quem ajudar de fato. Por exemplo, sobre isso. Se você ajuda a pessoa errada, você está tirando da pessoa certa. Entende isso ou não? Ou não? Se você deu para quem não era para dar, você deixou de dar para quem precisa. Nós temos que ter noção, direção de quem ajudar e como ajudar. Entendido? Então, irmãos, nós temos que entender as necessidades. Então, essa igreja que tem comunhão é uma igreja generosa. Tem vezes que a melhor ajuda para nós é matar a vaquinha. Lembra disso? Os sábios chegaram lá no rancho e os camaradas viviam só do leite da vaquinha, não tinha mais nada. Aí eles alimentaram do leite da vaquinha, e só aquela vaquinha, e o sábio disse, vocês não tentaram? Não, se não perder essa vaca, acabou. Aí o sábio foi embora, passou o tempo, o povo descobriu que a vaca estava morta. Daí não sei quanto tempo, 2 anos, o sábio volta, e tem um rancho bonito, tudo gramado, aquela prosperidade.
E aí ninguém reconhece o monge, mas ele fala, ué, o que aconteceu aqui? Passou um camarada aqui, quando ele foi embora, matou a vaca. Aí nós tínhamos que fazer alguma coisa, trabalhamos e a prosperidade chegou. Tem hora que tem que matar a vaquinha. Tem hora que não é dar o peixe, é dar a vara e o anzol. Se você der o peixe, vai ser 1. Se você der a vara e o anzol, pode ser 5, pode ser 10. Então a gente tem que saber como ajudar, né? É igual o pastor lá que queria ajuda, falou que não estava bem. E eu falei, então vamos para o monte orar. Vamos passar lá uns 2, 3 dias. Sumiu, não quis saber mais. Ou seja, não, ele estava querendo, era uma intenção meio esquisita. Se é homem de Deus e quer levantar, é na oração e no jejum, mas não adianta ficar fazendo outra coisa não. Homem de Deus e mulher de Deus levanta na oração, no jejum e na santificação. Amém? Então o que essa igreja tinha? A doutrina, a palavra, era regida pela palavra, pela doutrina dos apóstolos, e ela tinha comunhão. Vou fazer a pergunta agora. Você tem comunhão com essa igreja? Pensa bem antes de responder. Quem aqui faz parte do grupo de varões? Teve uns que ficou até meio sem jeito de falar que faz parte, porque não participou de nenhuma reunião. Quem faz parte aí do grupo de senhoras? Aí toda vez que as senhoras cantam, você está no meio cantando? Teve gente que não teve como falar. Quem faz parte da mocidade aí? Meu Deus do céu. Teve uns que não teve como falar, porque tem reunião na praça e não vai nunca. E diz que não tem tempo. Mas aí, irmão, as redes sociais é um denunciador aí, né? Tem uns recursinhos de saber a hora nos lugares, sabe? Praça dos Bacanas, nossa, eu queria ir demais. Não deu. Aí tem uma turma de amigos lá, um selfie. Aí, em tempo real. Aí tá lá. É igual o irmão que ligou para mim, irmão. Ele não sabia do recursinho do Bina. Antigamente era assim, né? Meu telefone tinha Bina. Aí saiu lá, ele me disse, pastor, eu pai do senhor, guerreiro, era presbítero, mas tem muitos anos, você não sabe quem é, nem vai tentar adivinhar, porque é pecado adivinhar. Aí me ligou, pastor, mas eu queria estar no culto demais hoje. Aí eu olhei no Bina, 3314 tal. Aí você está onde? Brasília. Você está de Brasília? Não, em Brasília. Ah. Então, mas eu queria estar no culto demais hoje, pastor. E eu olhei no número e falei, não é possível, Jesus. Tá bom, meu, eu não tive coragem, eu devia ter tido. Ô, irmão, meu Bina está com defeito aqui, porque está saindo o nome da sua casa. Aí os camaradas dizem que tem comunhão com a igreja, mas a igreja tem atividade do grupo dele e ele está tirando selfie lá na China. Não, eu tenho comunhão, mas não tenho comunhão com a liderança. Quando prega a palavra, ou ensina a palavra, ou dá um conselho. Vocês lembram do Buscapé? O cara fala para dentro. É necessário ter comunhão. Comunhão fortalece. A comunhão traz amigos. A comunhão traz irmãos, parceiros, companheiros, pessoas que vão te ajudar. Mais bem-aventurada coisa é, experimente isso.
Experimente isso. Pastor, eu saí da igreja, ninguém foi me visitar, mas você saiu da igreja para que alguém fosse te visitar? Você não sabe vir na igreja, não. Estou falando para os que precisam vir, amor. Irmãos, fica tranquilo. Porque tem gente que precisa visitar mesmo, porque está enfrentando uma dificuldade. Não tem gente que para de ir para testar o amor da igreja. Para com isso. Vocês não são família, não. Eu caí em pecado, você me abandonou. Como assim? Pessoas caem em pecado, e quando elas caem em pecado, elas devem vir para o convívio da igreja, aceitar o abraço do irmão, aceitar a mão estendida do irmão. Muitas pessoas que dizem isso, eu estou falando como pastor, elas rejeitam visita, não aceitam mensagem, não respondem mensagem, e depois diz que a igreja não ama. Levante a sua comunhão nessa noite, em nome de Jesus. Tenha comunhão. Comunhão ao ponto de dar liberdade para as pessoas te ajudarem, te abraçarem, estarem perto de você. Está entendido ou não? Então nós temos que ensinar essa comunhão para os nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem generosos, repartir, estar junto. Isso é muito importante, ok? E a terceira coisa que nesta igreja funciona, diga comigo, adoração prazerosa e reverência. A Bíblia diz que eles perseveravam no partir do pão e nas orações, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Essa igreja adorava. Adoração não é louvor, adoração é estilo de vida. Estar junto no templo e nas casas. Era um povo só. Os primeiros cristãos não eram só fiéis em conservar os ensinamentos dos apóstolos e na comunhão de uns com os outros. Também se reuniam uns com os outros. Também se reuniam e participavam juntos. O partir do pão se refere sem dúvida à ceia do Senhor. Provavelmente, além dos símbolos do corpo e do sangue de Cristo, na igreja primitiva, havia também uma ceia compartilhada, um ágape, uma festa ágape, que a gente vai conhecer em Coríntios. As orações que se mencionam aqui não são orações privadas, mas reuniões de oração. Já viu que a reunião de oração na casa traz adoração? Dentro de uma casa? Quando é oração mesmo, né, irmão? Quando é oração mesmo, né? Tem gente que ora assim, ó. Parece que está comendo alguma coisa que não tem como, um negócio esquisito. Tem que falar com Deus, não é gritar também não. Uns gritam, outros não gritam, não estou falando sobre isso. Estou falando de falar. Já viu? Quando tem a adoração que o povo começa a cantar, ó, quão cego andei, aí a pessoa está assim. Não solta a voz, está com preguiça. Mas já viu quando você começa a cantar, sua alma fortalece ou não fortalece? Quando você canta, você não sente um renovo, não sente aí? Aí a pessoa se engana a si mesma. Ah, estou cansada, estou com sono. Muda, joga essa preguiça na lata do lixo e começa a adorar para você ver se Deus não te renova, te fortalece e você sente a comunhão da igreja. A gente tem que voltar a ver Satanás. Ai, pastor, pelo amor de Deus. Uai. Você não acha que é ele que te dá esse sono doido, não? Você não acha que é ele que tem jogado minhoca por aí na sua cabeça, não? Seja livre para você ver e comece a adorar todo dia. Seja de Deus todo dia. Seja desperto todo dia para as coisas espirituais, para você ver se você não cresce abençoado, renovado, fortalecido. Está gostando ou não? Não é necessário que estejamos sempre de acordo, irmãos, entre nós, no sentido de
de igreja daqui com a igreja de lá. É necessário que nós estejamos em comunhão na fé em Cristo Jesus e na palavra. Outra coisa que a gente às vezes deixa de adorar a Deus, de louvar a Deus, porque uns adoram de um jeito, outros adoram de outro jeito. Aí é claro que a gente tem que definir o que é adoração, não é? Porque tem coisa que não é adoração. Aí fica ruim. Você vai numa igreja igual umas que tem lá em Goiânia, não vou citar daqui, tem umas que tem lá em Goiânia, que é uma bagunça. É um negócio de doido. Aí o cara está tocando, o outro passa na frente, o outro não sei o quê. Aí põe um pauleira, aí daqui um pouco canta uma música do mundo dizendo que é para Jesus. Dentro de igrejas. Aí vai para um lugar e o camarada traz os pares para o altar para dançar um forró para lá e para cá. E diz que tudo é para a glória de Deus. Aí não tem como ter comunhão com um negócio desse. Agora tem adorações e adorações, a gente tem que saber, está adorando Jesus? Tá, então vamos adorar também do meu jeito, mas eu vou adorar. E não tem que arrumar briga com ninguém. A igreja tem que se unir na fé. A igreja verdadeira tem que se unir para cantar, unir para adorar, unir para servir. Tem alguma coisa que vai fazer um evangelismo nessa região aqui com todas as igrejas? Vamos estar juntos. Nós temos nossas diferenças, mas nós temos aquilo que nos une, que é a fé em Cristo Jesus, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Existem dois aspectos da vida de adoração da igreja primitiva, que são desejáveis em uma igreja renovada. Aqueles cristãos mostravam equilíbrio nos dois sentidos. Por um lado, a adoração era formal e informal. Isso deduzimos do versículo 46, onde nos é dito que adoravam nas casas e no templo. No templo, formal. Nas casas, informal. Tem a adoração do templo e tem a adoração da casa. Tem diferença, não é? Não tem um povo que gosta de o anjo está chegando e o fogo está pegando. Não tem? E bate palma e vai e o trem, aí Deus resolve encher e enche. Aí tem outros que cantam só chorando. Glória a Deus, é adoração, formal e informal, e nós devemos nos unir para servir o Senhor com alegria. É interessante que os primeiros cristãos continuavam adorando no templo, não abandonaram de imediato a igreja institucional, queriam reformá-la de acordo com o Evangelho. Seguramente não participavam do sacrifício no templo, porque entendiam que os sacrifícios já haviam sido cumpridos definitivamente na morte e ressurreição do Senhor. No entanto, continuavam participando das reuniões de oração no templo. Estas reuniões tinham certa formalidade, mas os cristãos as suplementavam com reuniões mais informais e espontâneas nos lares. Isso aqui não fez mal para a igreja da época. O problema é a pessoa que vai para casa e sai da igreja. Tem gente que, se você visitar ela, igual nós temos a igreja em ação, se você fizer uma campanha na casa da pessoa, 7 quarta-feira, ela não vem na terça e nem na quinta na igreja. Ela congrega na campanha. Aí você vai falar alguma coisa e fala assim, não, o povo não me entende, eu sou mistério. Mas você é daqueles mistérios que vai ter um dia que vai ter que enterrar. Você acha bom estar na igreja cantando louvores, adorando em comunhão? Esse engano vai entrando. Não pode uma coisa prejudicar a outra. Algumas igrejas são demasiado conservadoras, resistem a mudanças, parecem feitas de cimento, seu lema parece ser a expressão litúrgica para sempre, pelo século do século, amém, ou seja, não muda nunca. Nesse tipo de congregação, os adultos precisam escutar os jovens e esses devem estar representados na direção da igreja. Por exemplo, quando você tem uma adoração na igreja, aí nós temos hinos da harpa cristã, certo? Faz parte do conservadorismo. E aí você só canta hinos da harpa cristã na igreja, tá certo isso? Aí você tem umas músicas de hinos diferentes na igreja, porque a igreja é jovem, você só canta esses hinos diferentes, tá certo isso? Não, a igreja é de todos.
Se é para adoração, tem que ter essas diferenças. O hino da harpa cristã, nossa mocidade gosta de hinos da harpa cristã. Por quê? Porque nós cantamos hinos da harpa cristã. Não, a igreja, os hinos da harpa ultrapassou o quê? Porque os hinos da harpa cristã são revelações do que viveram os nossos irmãos na lida de trazer a palavra até nós. Ó, quão cego eu andei, perdido vaguei, são hinos revelados. Tanto é que os hinos da harpa cristã, eles vão sendo eternizados, mas muitos hinos, eles passam 3 meses, já enjoou de tudo e já foi embora. Nós temos que ter equilíbrio na adoração. Canta o hino da harpa cristã, glória a Deus. Canta o hino mais renovado, glória a Deus. E vamos adorando o Senhor, desde que estes hinos sejam para Deus. O hino não é para a igreja, o hino é para Deus. A adoração não é para a igreja, a adoração é para Deus. Os hinos da harpa, a harpa cristã dos judeus era o hino o livro dos Salmos. Por isso que Salmo não é capítulo, Salmo é Salmo de número tal. Ok? E não é versículo, é verso, porque é um poema. Então, quando você analisa que a igreja serve a Deus, ela está em comunhão por causa de Deus, e ela adora a Deus, muita coisa na nossa liturgia muda. Ou canta um hino mais forte aí que a igreja está meio devagar. Uai, como assim? Não, eu vou cantar um hino que vou alegrar o coração de Deus e ele vai avivar a igreja. A adoração aqui não é para a igreja. O hino aqui não é para a igreja. O hino é para o Senhor. E o Senhor diz, eu habito no meio dos louvores. A igreja, ela vive para Deus. E o pastor, obreiros, prestem atenção. O pastor, na verdade, nunca é pastor da igreja. Ele é copastor. O pastor da igreja é Jesus Cristo. E ele tem que orar, jejuar, ter uma vida com Deus, para que a vontade do Senhor aconteça, para que o Senhor, através desta pessoa, pastoreie a sua própria igreja. Entendido ou não? Aí vem, um segundo aspecto do equilíbrio que guardava a adoração na igreja primitiva, era a atitude de gozo e ao mesmo tempo reverente. Era formal e informal, e tinha atitude de gozo e reverência ao mesmo tempo. Eu me alegro com o Senhor, mas com reverência, porque Ele é o Senhor. Eu tenho muita alegria na presença dEle, mas a minha muita alegria não me faz deixar de respeitá-lo e reverenciá-lo. Então os nossos hinos, eles deveriam ser, dos nossos hinos, deveria ser excluída a palavra você para Deus. Só quero ver Jesus. Parece que eu estou colocando Deus ao meu nível. Ele está muito acima do meu nível. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E Ele é o Rei da glória. Então eu tenho liberdade de ser filho. E tenho também a obrigação de respeitá-lo como pai. Então, esses hinos, essas letras, elas não podem ser confundidas com namoro. Não, elas têm que ser claras, que eu estou adorando esse Deus, para a glória desse Deus. Quem está entendendo? Cada reunião deve ser uma celebração alegre. Contudo, a adoração da igreja primitiva também ela mostra para nós que ela deve ser com reverência a nossa adoração. Os cultos destes não eram irreverentes. Se em algumas reuniões o ambiente é funerário, em outros, às vezes, é demasiado leviano. Não refletem a presença solene e soberana de Deus. Os primeiros cristãos não conheciam esse erro. Quando o Espírito Santo renova a igreja, enche de alegria
e enche de reverência diante de Deus. Entendem a separação? Nós temos que pensar que tudo, entender que tudo é para a glória de Jesus. Tudo revela que eu estou diante dele, respeitando quem ele é. Amém, meus irmãos? Então tem doutrina dos apóstolos, tem comunhão e tem adoração prazerosa com reverência. Entra na casa com reverência. Esteja na casa com reverência. Esse lugar não é a casa da sogra, esse lugar não é a casa da tia, esse lugar não é a casa da avó. Esta é a casa de Deus. E aí, o que caracterizava mais essa igreja viva? Além dela ter, você entendeu por que é igreja viva? É porque tem palavra que dirige, é porque tem comunhão entre si, é porque tem adoração sincera e reverente a Deus, e é porque essa igreja, ela é unida em viver estas questões. Primeiro a palavra, depois a comunhão e depois a adoração. Olha a ordem que está aqui em Atos. Primeiro, Bíblia, nasci de novo, nasci para viver a vontade de Deus. Segundo, então eu tenho comunhão com os que nasceram de novo também, e nós estamos unidos num só corpo. Depois, nós adoramos o Senhor com reverência e com alegria. Essa é a igreja viva, é simplesinho assim. E por último, essa igreja, ela era evangelista. A Bíblia diz, nós lemos, que o Senhor acrescentava os que haviam de serem salvos todos os dias. Então, quando nós andarmos pelo trilho da palavra, tivermos a comunhão que se deve ter, Jesus falou que eles sejam um, como eu e tu, o Pai, somos um, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Então, ter a palavra como regra de fé e prática, e viver a palavra, ter comunhão e ser uma igreja adoradora, anuncia Jesus. Você não entendeu? Acho que não. Sei quem pecou aqui hoje, que o clima não está legal, irmão, pelo amor de Deus. Quando eu sou igreja que guarda a palavra, pratico a palavra, vivo a palavra de verdade, não adianta saltar, bater o pezinho, falar em língua estranha, se a Bíblia não te domina, você é falso. A palavra me domina, a palavra me dirige. Aí, se a palavra me dirige, eu tenho comunhão, não fico brigando com o irmão, apontando o dedo, fofocando, falando mal da vida do outro e perseguindo ninguém, não. Eu fico em comunhão com a igreja. E se eu tenho comunhão com a igreja, tenho um culto na igreja, eu sou adorador naquele culto. Eu sou adorador de verdade naquele culto. E quando isso acontece, Deus tem a liberdade de acrescentar almas. Aí Deus pode trazer pessoas, porque não vai ter problema naquele meio. Aí Deus pode trazer pessoas, porque essas pessoas precisam ser abraçadas, amadas, queridas, recebidas. E essa igreja que vive a palavra e tem comunhão e adora, ela vai abraçar essas pessoas. Ela vai ajudar essas pessoas. Ela vai estar com essas pessoas. Então, estes eram os feitos característicos da igreja, cheia do Espírito Santo, desde o dia que nasceu. Se nós não estivermos vivendo isso, nós somos falsos. E não adianta, irmão, aqui do altar Deus revela pensamento, sentimento. Entenda isso em nome de Jesus. É por isso que tem hora que saem palavras daqui que você fica bravo, mas é verdade. Nós precisamos de deixar de falsidade, ser verdadeiro. Ser igreja verdadeira. Eu quero morar no céu, irmão. Eu não quero perder o céu. Eu quero encontrar Jesus naquele dia. Eu não quero ser falso.
aprendiam dos apóstolos, ajudavam uns aos outros, adoravam a Deus. Se terminasse aqui, seria uma igreja incompleta. Não há referência sobre o mundo, suas necessidades, sua alienação de Deus. Sempre é um risco tomar um versículo isolado. Atos 2,42 é um versículo favorito e clássico, e se tem feito muitas mensagens e discursos sobre esta passagem. No entanto, se somente se faz referência ao versículo 42, todas essas mensagens ficam desequilibradas. Não há ali uma descrição completa e harmoniosa e harmônica da igreja. Não poderíamos pensar em uma igreja como uma comunidade ocupada unicamente de si mesma, como se tivesse abandonado o mundo necessitado que está do lado de fora. Somente quando chegamos ao final da passagem se completa a perspectiva. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós não somos uma associação, nós somos uma comunidade de crente, ganhando almas para o céu. Tudo isso nós vivemos para que hajam mais almas no céu. Isso é tão profundo e importante entender, irmãos, que se Deus nos ama, sim ou não? Hã? O amor de Deus é incomparável, sim ou não? Ele não tem altura, não tem profundidade, largura para medir de tão grande que é o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você. Hã? E se eu fosse Deus, sabe o que eu faria? O dia que o Rubinho voltou para Jesus, eu dava uma martelada nele, matava ele. Por quê? Eu amo ele tanto que eu não quero arriscar ele. Entende ou não? Tem gente que no dia do batismo eu já pedi para o pastor ficar segurando ele para morrer lá mesmo, porque já morre com os pecados e tudo e vai para a vida eterna com Jesus. Né? Porque eu amo tanto, depois que aceita Jesus está arriscando perder, não está? Mas sim ou não? Por que ele arrisca nós? Porque ele ama também os que estão lá fora. Ele quer que nós cheguemos a estas pessoas e possamos atraí-las para o seu reino, porque Jesus nos ama tanto quanto ama aqueles que estão lá fora. Um pensador, um sábio evangelista disse algo tremendo. Ele disse que não há nada de diferença entre nós e os que estão lá fora, a não ser que nós hoje temos o perdão de Deus. E ele disse assim, que na verdade isso é simbolizado, é explicado de uma forma bem clara. Um mendigo que achou o pão e vai até o outro mostrar para ele que eu tenho pão. Todos nós somos mendigos. Todos nós somos carentes. A diferença é que nós achamos o pão. E se você tem coração, você vai querer levar esse pão para o outro mendigo. Entende ou não? Fique sobre os pés. Os 4 sinais da igreja que vemos na igreja primitiva tem todo a ver com as nossas relações. Relação com a palavra, relação com os outros, relação com Deus na adoração, relação com os perdidos. E aí implica algo muito especial. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, eu vou estar com quem? Por isso se trate nesta noite. Nesta noite lava seu interior, lava seu coração. Pare de implicar com as coisas de Deus. Já está vendo que está sofrendo as consequências? Não implica com as coisas de Deus. Uma coisa é a consequência dos pecados e dos erros. E estas consequências são só para a gente voltar ao trilho de Deus. Outra coisa é a consequência estando no trilho de Deus, para que Deus te dê crescimento. Essa você já está crescendo nela. Então, é com você. Nós vamos orar. E nós vamos entender, nesta noite, que nós temos que estar em
plena entrega ao Evangelho do Senhor, à palavra do Senhor, à doutrina dos apóstolos. Nós temos que estar em comunhão uns com os outros. Temos que ter generosidade. Nós temos que ter adoração prazerosa, sincera, reverente. E nós temos que ser a igreja evangelística, onde o Senhor tem a liberdade de acrescentar almas. Ore agora. Põe a mão no seu coração ou levante as suas mãos, faça alguma coisa. Senhor, nosso Deus e Pai, trouxe o estudo, falei as palavras, agora é com o Senhor e com os corações que se abrem para Ti, com as vidas que se arrependem, que se recolocam no trilho, com as vidas que se confirmam no trilho da Tua vontade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, enche a igreja da Tua presença, cura a Tua igreja, cura as nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, quebra as cadeias do inferno, expulsa todo levante contrário a esta igreja, a igreja que ora, que clama, a igreja que é Tua. Meu Deus, meu Senhor, faça uma obra nesta noite, trata todos nós, curando, restaurando. Meu Deus, nós queremos o céu, nós queremos agradá-lo, nós queremos viver para a exaltação do Teu nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que a nossa natureza humana fala mais alto, perdoa as vezes que nos aborrecemos e aborrecemos vidas, perdoa, meu Deus, as vezes que nós odiamos, que nós magoamos, que os sentimentos de vingança vêm. Lava-nos no Teu sangue, nos faça uma igreja cheia da Tua presença, uma igreja viva, uma igreja sincera, honesta. O Senhor conhece as intenções dos nossos corações, o Senhor conhece as nossas mentes. Senhor, vem nos ajudar, vem nos lavar. Olha para cada pessoa que quer ser igreja verdadeira, derrama graça sobre esta pessoa, derrama do Teu Espírito sobre cada vida que nesta noite faz o propósito de ser igreja verdadeira, faz o propósito de cumprir, meu Deus, aquilo que a igreja primitiva cumpriu, meu Pai. Ajuda agora, fortalece a todos agora, abençoa agora. Eu declaro as bênçãos, a graça, o renovo, o avivamento do Senhor para a igreja viva, para a igreja viva, para a igreja adoradora, para a igreja sincera, honesta, para a igreja que não abre mão do céu, que não abre mão de glorificar o Teu nome na terra. Derrama, meu Deus, do Teu Espírito e enche, e faça as Tuas obras. É a nossa oração sincera. Vem para nós e nos ajude, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e diga amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Você é a igreja? Alguma coisa pela internet? Marinéia de Minasul, boa noite, paz do Senhor. Dora de Caldas, continue orando por nós. Sofia e Lucas, amém. Anderson Siqueira, Goiânia, pai da Maria Eduarda. Cadê Maria Eduarda? Está ali, Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, Anderson. Você tem uma filha dada para o Senhor, que tem dado testemunho aqui conosco. Deus te abençoe. Mônica Soares, glória a Deus. Deus abençoe ricamente. Irmã Nina, obrigado pelas orações. Abimael, paz do Senhor. Sérgio, uma bênção. Miriam, paz do Senhor. Fazer uma cirurgia, orem por mim, orar pela Miriam Gomes. Angelita, ora por mim, todo culto nós estamos orando, irmã Angelita, todo culto. Levante sua mão direita e diga: Senhor, cremos que o Senhor visita estas pessoas agora. Faça um milagre,
repreenda todo mal, faz a salvação chegar até eles, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Hoje tem coxinha de frango, naquela porta ali que o Felipe está abrindo, abaixo do ar-condicionado, tá bom? Levante sua mão, curva sua cabeça, por favor. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolações do Espírito Santo, seja com a igreja viva, a igreja real, a igreja verdadeira, que se reúne aqui e que se reúne na terra. Seja assim hoje e amanhã e eternamente. Os que recebem com alegria vão dizer: amém. Cumprimentem-se com a paz do Senhor Jesus e vão em paz. Deus abençoe nossos visitantes queridos. Deus seja com vocês, que vocês voltem mais abençoados ainda para os seus lares. Internauta, entenda que a igreja viva, ela não é a igreja que se vê, mas é a igreja que é. Ela muitas vezes se revela de maneira diferente do que imaginamos. A igreja viva, ela é fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Ela é a igreja que tem comunhão sincera, verdadeira, generosa. Essa igreja, ela tem uma adoração prazerosa e reverente, muito reverente. Essa igreja é uma igreja evangelística. Que Deus te abençoe, que você guarde estas coisas em nome de Jesus. Glória a Deus. Quinta-feira.